Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar que fazem um mês que eu quase perdi o Gael. Quem me acompanhou aqui sabe o que aconteceu, né? Mas eu vou resumir para vocês. Num sábado, dia 11, o Gael teve diarreia o dia inteiro. Diarreia líquida. Levei ele na UPA e foi feito atendimento, mudou para casa. O atendimento foi só pra gente hidratar o Gael em casa, com aquele sachê, né? Tudo bem, isso foi feito. Aí no domingo pela manhã, eu já estava brincando normal comigo na sala quando de repente ele começou a convulsionar. Nisso, meu marido chegou do trabalho na hora. Eu joguei ele no colo do meu marido. Meu marido desceu com ele correndo, pedindo socorro na rua. Um vizinho nosso, né, colocou a gente no carro e fomos para o hospital da Vargas. Chegando lá, não tinha nenhum pediatra de plantão. Ele foi atendido pelo clínico. Aí o clínico fez o que tinha para fazer, né? Mas mesmo assim não controlava. Ele teve mais de 10 crises convulsivas sem controle. Dentro dessas 10 crises convulsivas sem controle, o Gael teve uma parada. O Gael parou de respirar. Ele não tinha resposta nenhuma. Nenhuma. Aí tinha um fisioterapeuta lá, se eu não me engano o nome dele é Lucas. Ele fez reanimação no Gael, né? Três vezes. A primeira sem sucesso, a segunda sem sucesso, feio, né? E a última com sucesso. Graças a Deus. Nisso o Gael voltou a respirar. E para honra e glória do Senhor Emanuele, que é pediatra, mas não atende mais como pediatra, atende como cirurgia, como anestesiologista. Estava no hospital, ela veio e entubou o Gael. Isso que salvou a vida do meu filho, a intubação. A intubação salvou a vida do meu filho, né? Mas mesmo assim ele continuava em estado muito grave. O estado de Gael era muito grave. Os médicos que estavam lá chamou a gente da família para entrar, para ver o Gael, né? Porque como se fosse uma despedida, né? Porque estava desacreditado. Aí a gente chegou lá para ver ele, se não Darcy ainda. O Gael estava todo entubado, cheio de amarração, cheio de coisa no nariz. Foi difícil de ver ele daquele jeito. Meu sogro saiu de lá chorando, meu marido saiu de lá chorando. Eu tava com remédios, né? Porque eu sofro de ansiedade, então eu faço tratamento. Então me deram os meus remédios lá e eu não tava conseguindo raciocinar direito. Mas eu vi todo mundo à minha volta chorando e eu parada, quieta, porque eu não tinha reação. Aí com isso chegaram outros médicos que vieram da UPA. Veio um pediatra do UPA, Dr. Lucas, né? Que ele ficou lá o tempo todo. O tempo todo ele ficou lá dando assistência para Gael, porque o caso dele era muito grave. Como não tinha um pediatra de plantão, ele assumiu o caso do Gael. Aí nisso chegou a ambulância pra gente ir transferido para Alberto Torres. A primeira ambulância que veio, ela veio totalmente desequipada. A ambulância do SAMU. Ela veio totalmente desequipada para um bebê de 2 anos que estava entubado, em estado gravíssimo, né? Aí o enfermeiro Bruno, que é o enfermeiro da UPA, ele teve que voltar com a ambulância para poder reequipar a ambulância. Nisso parece que ele trocou de ambulância e veio com uma outra ambulância. Chegamos no Darcy, a ambulância chegou no Darcy, e ainda assim continuava desequipada. Tivemos que pegar algumas coisas do Darcy para equipar a ambulância. Aí nisso, nesse meio tempo, o Bruno, que é o enfermeiro da UPA, ele falou para mim bem assim. Ele falou para mim: mãe, se a ambulância precisar parar, você desce. Você desce porque o estado do Gael é grave. Então, se a ambulância parar, você desce porque vão ter que fazer procedimento, né? E nisso eu tava no meu mundo, né? Porque eu tinha tomado remédio. Então, eu tava meio que, digamos assim, que zen, né? Aí nisso meu marido tava lá fora. Aí meu marido escutou alguém perguntando pro enfermeiro, mas por que ela vai ter que descer da ambulância? Aí falaram assim, porque o estado do garoto é grave, capaz de ele não aguentar nem chegar no hospital. Quando meu marido escutou aquilo, meu marido se jogou no chão e começou a chorar. Eu estava dentro da ambulância, eu vi a cena do meu marido chorando, mas eu não sabia o porquê. Eu pensei que fosse porque ele estava preocupado com o filho que estava sendo transferido para um outro hospital, né, com um estado grave. Não, depois ele me contou isso. Graças a Deus, correu tudo bem na ambulância.
fora o ar, a ambulância parar, porque a ambulância que mandaram pra gente era velha, e o ar parou. A gente foi no calor. Pra mim, não tinha problema ir no calor, mas pro Gael, que estava em um estado gravíssimo por causa da desidratação da diarreia, o calor não foi legal pra ele. Tá bom, minha filha? Não foi legal pra ele. Mas tudo bem, chegamos lá no Antônio Pedro. Tá bom, meu filho. Chegamos lá no Antônio Pedro, eu tive que ficar fora do CTI para eles fazerem o procedimento. Aí chegamos lá, eu fiquei no isolamento, porque até então a gente tinha suspeita de meningite, né? Mas graças a Deus todos os exames deram negativo. A gente ficou lá no Alberto Torres por 5 dias mais ou menos, até sair todos os resultados. Todos os resultados vieram negativos para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de bactéria, infecção, tudo veio negativo. O problema do Gael mesmo foi que ele perdeu praticamente quase todos os nutrientes do sangue com essa diarreia, né? Um dia inteiro de diarreia líquida. Não tinha nada nas fezes do Gael a não ser líquido amarelo. Então, um alerta que eu deixo para vocês, mamães, para não tratar a diarreia como uma doença normal. Diarreia, ela mata. Eu sou prova viva disso. Meu filho ficou 5 dias no CTI do Alberto Torres. Um dia dele todo entubado, 24 horas dele foi entubada, porque ele não conseguia respirar direito. Quando os médicos tentou destubar a Gael, a primeira vez foi sem sucesso, porque mesmo assim Gael não respondia, não conseguia respirar sem os aparelhos. Graças a Deus, na segunda tentativa, ele começou a respirar melhor, porém continuou com a máscara de oxigênio, né, para ajudar a respiração dele, porque o caso dele era grave. Aí ficamos lá pro Gael se restabelecer, né? Porque como o Gael teve uma parada respiratória, tudo poderia acontecer. Aí ficamos lá, tivemos alta. Aí começou outra batalha quando a gente teve alta, né? A gente foi em todo quanto é lugar que a gente possa imaginar aqui da cidade de Rio Bonito, no SUS, para tentar conseguir um encaixe com um neuropediatra pro Gael. Porque o caso do Gael era grave, né? Mesmo assim, a gente não conseguiu nada. A gente não conseguiu nenhum encaixe. Tô até agora, tem um mês que o Gael aconteceu isso, né? Tô até agora esperando uma resposta de um neuropediatra e até agora nada. A gente teve que pagar um neuropediatra, a gente fez uma rifa, né, para arrecadar dinheiro para pagar o neuropediatra. A gente pagou o exame dele também, porque tá até agora o papel do exame dele lá e não voltou. E eu disse que o caso do Gael era grave, que ele estava no CTI, e mesmo assim não me ajudaram em nada. Aí fomos pro neuro particular, chegando lá ele examinou o Gael, exame clínico, né? E passou um eletroencefalograma, que é um exame, um eletrozinho da cabeça que vocês viram, né? Que eu postei. Graças a Deus esse exame não deu nada. Nada referente, assim, às convulsões dele. Veio uma alteração, mas não preocupa o cardiologista. O neuro, não preocupou o neuro essa alteração, porque não tem a ver com a parte dele ter tido convulsões. Então o Gael hoje está bem, pronto, glória do Senhor. Claro que a gente precisa fazer acompanhamento com o pediatra dele, a gente precisa fazer acompanhamento com o neuro, a gente precisa continuar esse acompanhamento ainda, porque o comportamento do Gael mudou. Mas clinicamente hoje ele tá bem, graças a Deus. Deus fez um milagre na vida do meu filho, Deus operou um milagre. Eu sou muito grata a Deus e aos profissionais que me ajudaram a salvar a vida do meu filho, porque meu filho é um milagre. Então, não importa qual seja o problema na sua vida, nunca perca a fé em Deus, porque Deus, ele restaurou a vida do meu filho. Ele trouxe de volta a vida do meu filho, né? Porque com essa parada respiratória, o Gael, né? Mas graças a Deus ele voltou. E uns tempo atrás a gente conversando, conversa normal, assim, a gente em casa conversando, o Gael virou pra mim e falou assim: mamãe, eu vi Papai do Céu. Eu perguntei: o que, filho? Mas ele tem 2 aninhos, né? 2 anos e meio. Então ele não me respondeu mais, ele só falou que viu Papai do Céu. Então meu filho hoje ele é um milagre do Senhor. Então seja grata a Deus. Eu fui grata a Deus. Eu sou grata a Deus. Eu fui grata aos profissionais. Eu fui no hospital agradecer aos profissionais. Eu fui na UPA agradecer ao médico que foi comigo. Eu tô percorrendo todas as igrejas de Rio Bonito, sendo grata por cada oração que fizeram com meu filho. Então, gente, obrigada. Obrigada, é tudo que eu tenho pra falar.